Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, os irmãos que estão em casa. É sempre um prazer estarmos na casa do Senhor para juntos estudarmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Esta revista, ela está sendo muito maravilhosa, porque o apóstolo Paulo, ele foi esse grande exemplo de pessoa que entendeu, o chamado de Deus na vida dele e tem passado para nós, e nós temos aprendido com ele. Pode colocar aí os slides. Como um plantador de igrejas. E quando a gente pensa plantador de igrejas, a gente pensa muitas vezes no templo. A primeira pensamento quando fala em igreja, as pessoas pensam em plantar um templo. Mas a igreja é comunidade de pessoas que se reúnem, que são chamados para um propósito. Então, como o apóstolo Paulo entendeu e como Jesus quer que nós entendamos o quê? Uma vez que nós fomos alcançados por esta palavra, o meu desejo tem que ser passar para aquele que não conhece ainda. Que seja a minha comunidade do trabalho, que seja a minha comunidade da família. A intenção do Senhor é que nós levamos. E nós vamos ver hoje, tem muitos exemplos de pessoas na Bíblia, e aquelas pessoas como o próprio apóstolo Paulo, que teve esta experiência maravilhosa com Deus. Ele não quer só para si, ele quer levar para os outros, e é isso que o Senhor quer que nós entendamos, que o chamado para fazer a obra, ele é para todos. Esse texto que já foi lido aqui, que é o nosso texto áureo, o apóstolo Paulo, ele deu aqui um entendimento para nós, de que ele realmente entendeu a parte dele, que nós precisamos fazer a nossa. Muitas vezes, eu não vou conseguir fazer um grupo, ou começar, ou como vai acontecer. O nosso texto áureo diz assim: olha, fomos chamados, e Deus disse: eu vos chamei, eu vos nomeei. Não foi vocês que escolheram, fui eu que escolhi vocês, mas eu escolhi vocês para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Paulo disse: olha, eu fiz a minha parte, eu plantei. Apolo veio, fez a parte dele, regou, mas é Deus quem vai dar o crescimento, por meio do Espírito. Até mesmo a semente que nós plantamos não é nossa. Aí você diz: mas eu fiz o plantio. Não, mas é Ele que dá a semente, é Ele que coloca a semente nos corações, a palavra é dele. O Apolo regou usando o quê? Os adubos, os fertilizantes que a palavra de Deus nos dá, através de um cuidado, limpando os matinhos que crescem. Mas é Deus quem faz esta palavra germinar, é Deus quem faz produzir no coração. Por isso que Jesus disse: olha, é o Espírito Santo que convence o homem. Não é eu falar bonito, não é porque o meu testemunho é grande que eu vou conseguir ganhar pessoas para Jesus. Não, muitas vezes, através da sua vida, sem você falar diretamente de Jesus para aquela pessoa, no seu trabalho, você sempre dando um bom exemplo, quando é confrontado em tomar uma atitude que não condiz com a palavra de Deus, você diz: não, eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer isso. Você não está notando, mas você está plantando sementes na vida daquela pessoa, e o Espírito Santo vai trabalhando a ponto de germinar, E aí a nossa verdade prática, que já foi aqui bem mencionada pelo pastor Jânio, que a nossa experiência com Cristo é esse fator que deve nos motivar. O próprio profeta Isaías e o apóstolo Paulo, ele faz uma referência a esse texto. Ele diz: olha, aqueles que estavam a caminho das trevas viram brilhar uma grande luz. Uma vez que eu entendo, reconheço que não é porque eu sou bom, não é porque eu faço alguma coisa que eu mereço a salvação, o dom de Deus, a oportunidade de ser chamado de filho, a oportunidade de ter um novo relacionamento com Deus. Essa minha experiência com Ele deve gerar em mim o mesmo que aconteceu com aquele homem conhecido como o Gadareno. Vivia acorrentado, ninguém o segurava, morava nos sepulcros, era dominado por força maligna. E uma vez que Jesus o libertou,
A Bíblia diz que ele queria seguir Jesus e ele queria daquela experiência levar os outros. Jesus disse: olha, você tem todos da tua família, você tem muitas pessoas e você precisa ir levar esta experiência da mesma que aconteceu com a primeira missionária de Jesus, lá do capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Ela saiu e conseguiu ganhar a cidade e trazer para Jesus, porque a experiência dela foi: olha, verdadeiramente aquele que nós esperávamos chegou, o Cristo. E isto tem que ser o nosso motivacional. Nós precisamos levar esta verdade, quer seja de uma maneira fazendo o evangelismo, quer seja de uma maneira pessoal, deixando um versículo escrito todos os dias no nosso trabalho, na mesa do nosso parceiro. Talvez a pessoa nem saiba quem é que está deixando. No seu condomínio, você deixar um texto, falar alguma coisa para alguém, sabe? Hoje em dia tem muitas regras, né? Eu me lembro que quando nós mudamos para o nosso condomínio de apartamentos, as pessoas deixavam algumas coisas no elevador. Hoje em dia já é proibido, né? Você nem pode colocar, às vezes, um versículo na caixinha do correio e tudo mais. Mas se você pedir uma autorização ou conversar com as pessoas, nós podemos fazer algo para levar esta semente do reino de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo fala no nosso texto de classe, né? Ele disse: olha, aquele que planta e o que rega são um, independente do nosso trabalho, cada um faz a sua parte. Aquele que plantou, aquele que regou, mas cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho feito por Deus, sabendo que nós somos apenas cooperadores. A obra é dele, é tudo por ele. Nem mesmo o que nós fazemos pelas nossas próprias forças, sabe? Às vezes é até um pouco meio que não faz muito sentido a gente dizer que a gente é cooperador. Quando eu sou cooperador, eu acho que eu estou quase que ajudando, mas na verdade não, é Deus que está nos envolvendo. Pela graça dele, ele nos envolve, porque ele não precisa de nós, mas ele nos envolve, e nós então fazemos parte de cooperar nessa lavoura, nesse plantio que o apóstolo Paulo diz, e que ele usa algumas terminologias. Além de lavoura que está plantando, ele diz, também está trabalhando numa construção de um edifício, algo grande para Deus. E aí nós vamos aprender nessa lição hoje alguns objetivos básicos que vão estar passando aí para os irmãos, mas a gente vai ver sobre como que Paulo entendeu a importância de ser alguém que toma a iniciativa. Ah, mas eu estou esperando o departamento de missão da igreja, o departamento de evangelismo. Não, meus irmãos, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo, uma vez que ele foi impactado pelo chamado de Deus na vida dele, porque ele tinha amor por Deus e estava perseguindo o povo por um erro de entendimento, uma vez que a mente dele foi iluminada pela palavra de Deus, a Bíblia diz que naqueles mesmos dias ele já saiu querendo falar de Jesus para todas as pessoas, e para ele isso era uma gloriosa obrigação. Hoje em dia as pessoas não gostam muito de fazer coisas obrigadas, mas tem certas coisas que nós precisamos entender. É algo que Deus espera de nós, essa atitude. Ele espera que nós entendamos que nós somos parte deste trabalho. E aí nós vamos ver no segundo tópico o objetivo de que de mostrar, a gente vai sinalizar para a igreja e ver como que em Antioquia, a igreja onde estava o apóstolo Paulo e tantas outras pessoas, entenderam a importância de levar o evangelho para outros lugares. Ao contrário da primeira igreja de Samaria, de Jerusalém, que ficaram ali no seu território, mas a igreja de Antioquia, ela enviou Paulo, Silas, Barnabé, Marcos e tantos outros para levarem esta mensagem e alcançar outros povos. E aí nós vamos concluir no último ponto, pontuando as características de um plantador de igrejas. Qual que deve ser a característica do nosso coração para entendermos a importância de sermos um plantador, alguém que está trabalhando no plantio de igrejas.
Vamos ver se vai passar para o próximo slide. O controlezinho aqui está meio lento. Ok. Desde os primórdios da igreja, desde o começo do chamado de Jesus Cristo, plantar igreja sempre foi a partir do quê? De pequenos grupos de oração, nas casas, ponto de pregação, estratégias dadas pelo Espírito Santo. Como eu falei, muitas vezes a gente espera que para os nossos dias vai ser coisa grande. A Adna não vai começar uma congregação ou um ponto de igreja em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não, meus irmãos. O Espírito Santo, os irmãos sabiam que as primeiras igrejas, templos e estrutura física tão bem organizada como nós vemos hoje, só foi surgir por volta do ano 325, 350, 400 depois de Cristo. As igrejas que o apóstolo Paulo escreve as cartas eram comunidades nas casas. Eram pessoas que entenderam o chamado e estavam levando este evangelho. Então hoje essa lição que vai bater no plantador de igreja, todos nós devemos entender que podemos ser pessoas que se envolvem nessa obra de levar, quer seja muitas vezes para alcançar o nosso parente mais próximo, os nossos sogros, nossas sogras, nossos cunhados, já começar ali com eles um trabalho de ensino. Eu e o pastor Marcos Gomes acabamos de fazer um curso de missões, Perspectivas. Um curso excelente, muito bom, onde muda a nossa visão sobre a missão de Deus na parte histórica, durante os tempos, a importância de nós nos envolvermos na igreja. E a gente precisa entender aquilo que o pastor Edivaldo tem falado nos últimos cultos, e falou ontem na reunião de obreiro, que nós precisamos entender que tudo o que envolve a igreja é para a glória de Deus, e Ele nos envolve nesse trabalho. É um prazer, um privilégio nosso estarmos envolvidos. Olha, Deus ama o seu Filho tanto, que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E o seu Filho pegou tanto amor por aqueles que salvou, que Ele disse: eu quero que vocês cooperem comigo nessa obra. A missão é de Deus, a missão não é nossa, mas Ele nos comissionou, nos envolveu na obra dEle, para irmos, tomarmos uma atitude e fazermos coisas para Deus. Por isso nós vamos ver no capítulo 13 de Atos, quando a igreja de Antioquia toma essa iniciativa. Nós vamos ver no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, depois de voltar da primeira viagem e começar a segunda viagem, como que o seu trabalho foi mudando, porque não era da vontade do homem, era da vontade de Deus. Era o quê? Era o Espírito Santo que direcionava, o Espírito Santo que dirigia. E nós, se é que quisermos fazer algumas coisas grandes para Deus, tudo que é grande para Deus, que muitas vezes para nós parece que é impossível, ou até coisas que aos nossos olhos parecem pequenas, para Deus pode ser grande, ela só é possível por meio do Espírito Santo. Por isso que a aula da semana passada foi Paulo no poder do Espírito, a diferença dessa pessoa cheia da graça de Deus. Até um dos textos que foi meio que comentado, a diferença do Apolo e do apóstolo Paulo, que Apolo, mesmo sendo alguém conhecedor de Jesus e falando com muita ousadia, mas ainda não tinha recebido o Espírito. E depois que recebeu, o seu trabalho foi muito maior ainda, porque ele ainda não tinha entendido a importância deste dom para o trabalho da igreja. Ele já estava envolvido no trabalho, mas essa capacitação para fazer melhor o trabalho de Deus. Então vamos ir para o primeiro ponto, para não demorarmos muito. Esse controlezinho, a bateria está meio fraca aqui, de lá para cá. Se puder mudar aí, passa para o próximo aí. Vamos ver. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Então, desde o começo do seu chamado, ele dedicou a sua vida, e ele disse que era para o quê? Para levar a mensagem aos gentios, ao povo que não fazia parte do povo de Deus. Por mais que no começo do trabalho da obra missionária, da vida de Paulo, e tanto assim como Pedro, quase sempre eles começavam onde? Nas sinagogas. Eles começavam entre o povo judeu, porque eles usavam o texto, eles tentavam mostrar para eles que aquele que eles tanto esperavam, o Messias, já tinha chegado, e agora ele estava buscando pessoas de todos os povos, e ele tinha este trabalho deixado a nós para concluirmos. Ele foi
preparar lugar para que onde Ele estiver, nós venhamos estar com Ele, e Ele vai voltar, e Ele quer que nós façamos um bom trabalho para Ele. Antes de Ele ir, os discípulos provavelmente falavam, Ele contou muitas parábolas, e uma delas era de um viajante, que foi, deixou talentos para um tantos, outro, e ele vai voltar, e um dia vai ter um acerto de contas, e Ele quer que nós multiplicamos aquilo que recebemos. Então, o trabalho do processo de plantação da igreja, como disse aqui o nosso pastor Jânio, ele é um trabalho do quê? Que tem um propósito final. O propósito final é o quê? Que a igreja Adna, que a igreja B, que a igreja C tenha 1.500 congregação? Não. O processo é salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam o quê? Ao conhecimento de seu Filho, o único caminho para um novo relacionamento com Ele. Então, o propósito da implantação de igreja, o propósito do evangelismo, o propósito da missão é salvação. Mas qual é o alcance? Cuiabá, Mato Grosso? Não. O alcance é todos os povos. A gente precisa entender, Jesus Cristo disse, olha, antes que este evangelho, que esta mensagem não chegue a todos os povos, Ele não vai voltar. Não é que todas as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Ele disse assim, olha, Jesus não voltou ainda porque nem todo mundo ouviu falar de Jesus. Não. Não é todas as pessoas. A palavra que Jesus Cristo usa ali é a palavra etnos. Todas as raças, todos os povos. E ainda existe uma pequena porcentagem de pessoas, no sentido de povos, em algumas regiões do norte da Ásia, em algumas regiões central da África, que ainda não ouviram falar de Jesus. Nós precisamos, além de fazer e nos envolver com esta missão local, orarmos, nos prepararmos e ajudarmos para o quê? Para que a missão entre os povos não alcançados se complete. Porque quanto mais antes esta missão se completar, o Senhor irá voltar. E mais pessoas que nunca ouviram falar deste Jesus poderão receber a mensagem de salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu esse chamado, e como um desbravador, ele mesmo vai dizer, esse texto que está aí no texto para os irmãos, Romanos capítulo 15, versículo 20 em diante, ele vai dizer assim, olha, eu me propus sempre anunciar as boas novas sobre o nome de Jesus a pessoas que ainda não ouviram falar dele, para não construir sobre um alicerce, sobre uma base de outro, para dizer, não, a sua igreja está crescendo, o seu começo de trabalho está bem, porque você está fazendo em cima do que o fulano começou, o outro fez. Não, o Paulo, ele disse assim, olha, eu estou levando a mensagem de Cristo a um lugar onde as pessoas ainda não ouviram. O meu chamado é de desbravador, este apóstolo que vai levar um lugar onde ainda não ouviu a palavra, porque eu entendi que eu preciso levar esta mensagem para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós vivemos no mundo ocidental, por mais que as pessoas não sejam talvez cristãs, ou que talvez não tenham ainda um compromisso com Jesus, mas quando fala Jesus, as pessoas sabem de quem estamos falando. Sabe, segundo um missionário que estava trabalhando numa região norte da África, em uma região muçulmana, ele começou a evangelizar, contar sobre o evangelho para algumas pessoas, e aí um jovem ouviu falar da mensagem e foi falar para sua sogra. E aí a sua sogra disse, muito bonito, mas o que eu preciso, por que eu preciso mudar de religião? E aí, durante a noite, aquela mensagem tocou o coração dela, e ela ficou meio que impactada com aquilo, e ela teve um sonho. Só que o missionário, ele tinha algumas estratégias diferentes de levar o evangelho, principalmente para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas este sonho, voltando atrás, este sonho, a sogra ou a mãe desse jovem que tinha ouvido falar, ela teve na noite anterior. Então, quando ela sonhou com um nome, a noite que apareceu para ela, Jesus. E ela veio perguntar para eles, o que é Jesus? Jesus
que eu preciso procurar esse Jesus. O que é? Uma pessoa, um local, o que é? E aí ele veio falar para ela, explicar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Ela disse: tá, mas eu já sigo a Deus, o Criador de todas as coisas. Alá, Ele é o Criador de todas as coisas, e eu não preciso abandoná-lo para seguir esse Jesus. Ela disse: não posso abandonar aquilo que eu tanto sirvo ao Senhor, eu sou serva de Deus, do Deus Criador. Até que o missionário então começou a contar quem era Jesus, o seu trabalho, o que ele fez e o que ele quer fazer. E ela disse: isso é o que nós todos precisamos. Eu não posso deixar de falar deste Jesus para todas as pessoas que eu conheço. Isso é o que estava faltando. Eu sempre tive envolvido com Deus, com as coisas de Deus, o Criador, mas ainda não tinha entendido este propósito de levar esta verdade de um Salvador que me ama e está preocupado com aonde eu vou passar a minha eternidade, o que vai acontecer com a minha vida. E o apóstolo Paulo, ele disse: olha, uma vez que eu entendi esse chamado, eu quis levar esse conhecimento às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Paulo não foi o primeiro. Pedro foi o primeiro a levar a mensagem de Jesus a pessoas que não eram judias, a pessoas que não tinham conhecimento da promessa deste Messias. Foi Pedro. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu, né, se alguém puder levar o microfone aqui para o irmão Isaías, este chamado, como ele escreveu lá em Romanos 10, do 13 ao 15. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Ele diz: como está escrito. Ele vai fazer uma menção lá do livro dos Salmos: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, o quê? Dos que levam as boas novas. O apóstolo Paulo diz: olha, é formoso. Você precisa ter, uma vez que você recebeu essa paz que você tem no seu coração, que você tem paz com Deus, você deve levar esta boa nova. Por isso que ele diz: olha, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Como que vai gerar fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela graça, não é pelo que nós fizemos, é um dom de Deus, mas ela é por meio da fé. E o apóstolo Paulo diz: nós precisamos levar, seja às vezes uma palavra simples, mas você precisa falar, porque é a palavra de Deus que vai gerar fé no coração das pessoas. Quem é esse Jesus? O que eu preciso fazer? E aí o apóstolo Paulo diz: como ouvirão, se não há quem pegue? Sim, irmão Isaías. Pastor, eu gostaria de um esclarecimento aqui sobre o início da peregrinação de publicar o Evangelho, quando Paulo sai com Barnabé e que chega lá em Derbe, Listra. Ele encontra Timóteo, filho de grego. Sim. E mãe judia. E Paulo o convida para ir com ele, pelo comportamento de fé que ele já possuía. E por que Paulo o circuncidou ao invés de batizou? Só para satisfazer o costume daquele povo grego? Olha só, para não escandalizar? Não, é muito bom. Isso é uma das partes. Nosso irmão Isaías, ele já está pulando lá para o segundo ponto da lição, já está mais à frente, mas nós vamos chegar lá. Isso já foi na segunda viagem, a gente precisa entender isso. Eu vou dar uma resposta rápida e a gente vai comentar sobre isso depois. As pessoas que o apóstolo Paulo começou fazendo esse trabalho, que ele entendeu que era um desbravador, na primeira viagem ele já tinha passado lá nessa cidade, já tinha se convertido algumas pessoas, e uma delas a família de Timóteo. No entanto, que quando ele vai começar a segunda viagem, ele passa lá e vê a importância de um jovem que já era dedicado, que já estava envolvido, só porque ele era filho de família que era metade judia e metade grega, né? O pai dele era pai grego e tal. Então ele o leva, mas o trabalho em que Paulo leva ele para acompanhá-los, as cidades que ele ia passar, primeiramente ele passava nas sinagogas. E como Timóteo era alguém que tinha conhecimento, era alguém que estaria usando, ele sendo filho de pai grego, até então ele não era circuncidado.
Então, para um judeu, ouvir alguém falar do Deus deles, explicar sobre o Messias deles, sem fazer parte do povo deles, eles não têm aceitação. Então, como o Senhor falou, para que tivesse mais aceitação, ele então pede para que ele se circuncida. Agora tem uma coisa, ele já era cristão, então quer dizer o quê? Ele já era batizado. Todas as vezes que Paulo começava uma igreja, ele já batizava. Lembra que ele falava, o que te impede de ser batizado? E já batizava as pessoas. Ele provavelmente, não é porque a Bíblia não menciona explicitamente que ele já não era batizado, mas houve a necessidade dessa circuncisão. E aí a gente vai ver que dependendo do nosso processo, nós estamos falando aqui do começo lá da igreja, num mundo totalmente oriental, diferente do nosso. Para cada processo nosso, que seja para levar a mensagem no ministério público onde você está, na escola, na sua família, Deus vai dar a direção. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Paulo entendeu o quê? Que é importante levar a palavra. Precisamos ser um desbravador. E aí podemos pular para o próximo ponto, que é o quê? Pode passar para o próximo ponto. Paulo entendeu que é uma gloriosa obrigação. Nós precisamos entender que nós não podemos nos fazer parte disso. O pastor Edivaldo falou na Santa Ceia, falou antes na reunião de obreiro, sobre essa parte o quê? Que nós muitas vezes falamos, eu vou me voluntariar. E às vezes quando a gente quer se voluntariar, se der certo eu vou, se não der eu não vou. Não, meus irmãos, nós não somos voluntários. Na obra de Deus, nós somos chamados por Deus para nos envolvermos e devemos ter esse sentimento do apóstolo Paulo. É uma gloriosa obrigação, é um privilégio fazer parte desse chamado de Deus, assim como o apóstolo Paulo, de sentir o quê? Me sentir como um prisioneiro de Cristo. Eu sou um servo dele, eu me entreguei a vida por ele, eu que não merecia estar com Deus, tive essa oportunidade pelo Filho, de me envolver com o Pai. Agora eu vou fazer de tudo, para que esta mensagem alcance ao maior número de pessoas. A nossa revista vai dizer assim, o apóstolo Paulo e o seu compromisso com os gentios estava firmado na pessoa de Jesus Cristo, e aí ele tinha o quê? Ousadia para fazer o que Jesus Cristo fez, mesmo sendo Deus, não teve nenhuma usurpação, não quis se achar melhor do que os seres que ele veio salvar, mas ele tomou a forma de servo. Hoje em dia, nós não gostamos muito desta palavra servo. Isso é uma coisa que a igreja precisa voltar a entender, é isso. Servir é o que fomos chamados. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos para ser rei, enquanto que Jesus Cristo diz que nós devemos ser criados para ser servos. Está pronto para servir. Sabe, as crianças ou um jovem, ele sai para o mundo de trabalho, e quando ele chega lá, o patrão dele pede para ele fazer alguma coisa, ele acha que ele não está pensando o quê? Não, ele não entendeu ainda a importância de servir, o prazer de estar pronto de servir. Como servo de Deus, nós precisamos entender que é uma alegria poder servir, poder fazer algo para o próximo, muito mais levando a ele a palavra que vai abrir os olhos, e pastor que vai tirar ele da cegueira espiritual. O que o senhor está falando aí me chamou a atenção bastante agora, é sobre, você falou de servir, né? E quando você tem esse espírito, esse entendimento de Cristo, de servir, o servo, ele pode receber do seu Senhor o sim e o não. Inclusive lá em casa a gente até brinca, né? Com o nosso filho, a minha esposa fala, você tem que estar preparado, porque lá no trabalho, quando você começar a trabalhar, quando o seu patrão te falar não, você vai estar preparado para receber um não? Porque às vezes em casa o filho não está preparado, né? Quando o pai fala não, né, irmã Tânia? A irmã Tânia está aí com as suas filhas, né? Criando, cuidando. Então realmente, irmãos, os filhos às vezes não estão preparados. Nós temos que preparar os nossos filhos como filhos de Deus, preparados para receber sim, e preparados para receber não do Senhor também. Porque eu falei que o propósito dessa missão é a salvação, o alcance a todos os povos, mas tem uma razão. Não é para que eu seja conhecido, não é para que você seja conhecido, não é para que a igreja seja conhecida, não. A razão é que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória de Deus enche a terra. O propósito de Deus em toda a criação é a glória dele, para que todo
todos o conheçam, que tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele criou o homem e ele disse que o homem foi criado para o quê? Para louvor da sua glória. Deus disse, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele vai refletir o que nós somos. E Deus disse, encha a terra. Deus estava querendo que a terra fosse cheia da sua glória. Mas o pecado, a desobediência, fez o homem afastar-se de Deus. Agora, com esta mensagem de Jesus, de restauração, a uma comunhão com Deus, a não vivermos sob o nosso pensamento, achando que eu devo viver da minha maneira, a mensagem de Deus é o quê? Levar ela com a mensagem da salvação de Jesus, do Evangelho, com ousadia e com coragem, e com precisão. Precisão é o quê? Conhecimento de causa. Eu não vou anunciar qualquer coisa. A palavra de Deus diz, olha, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra que gera fé. Aí a gente tem que ver, o que você está ouvindo? Uma metodologia? Algo, siga esses passos e o seu grupo vai crescer. Siga esses passos, você vai conseguir uma igreja grande. Não. Deus não é um Deus de passos. Sabe, olha só, tem gente que tem o hábito de pensar que a Bíblia é um mapa. Não, a Bíblia não é mapa. Deus não nos dá mapa. Deus nos dá bússolas. Bússolas apontam o norte, a direção que você tem que ir, aonde deve ser. Deus não diz, segue aqui e você vai chegar lá, não. Deus nos dá a oportunidade de tomarmos o caminho e aprendermos durante as experiências. Sim, o que vai acontecendo, mas tem uma coisa, mas tem um norte, tem uma direção, e tem uma coisa que é maravilhosa. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 28, eu vou comissionar vocês, para que vocês vá, leve essa mensagem, e se vocês estiverem no caminho que eu estou mandando, eu estarei convosco todos os dias. Ele vai estar conosco, mas tem uma coisa, tem gente que acha que Jesus está com ele todo dia, quando ele está fazendo o que ele está fazendo, qualquer coisa. Não. Jesus vai estar conosco quando estivermos no caminho dele. Se estivermos no caminho certo, Ele estará conosco todos os dias. Ele estará conosco quando vamos ensinar, quando vamos levar a mensagem, quando estamos falando que precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, guardar as coisas que foram ensinadas. Por isso que o apóstolo Paulo via isso como uma gloriosa obrigação. Disse assim, olha, nós recebemos de Deus e Ele nos envolveu nesse chamado, é algo glorioso e eu estou envolvido. E o nosso próximo ponto, pode passar mais 2 slides, que é o que? É uma plantação de igrejas, uma parceria, como eu falei, é uma parceria que na verdade, todas as partes vêm de Deus, nós só damos, como disse aquele hino do pastor Samuel, fugiu agora a assinatura dele, Bezerra, ele diz, eu sou sócio de Deus, né? Eu sou muito feliz, nessa sociedade Ele me envolveu, Ele me quis, mas eu entrei sem nada, Ele me deu tudo, eu só entrei com a minha parte da minha vida, é Ele que nos envolve nessa obra. Sabe por quê, meus irmãos? Nada do que eu possa fazer, eu não consigo convencer uma pessoa para aceitar Jesus com nada, é tudo Ele, é Ele que faz, é Ele que capacita, é Ele que nos ajuda. Olha só o que está em Atos capítulo 15, depois que o apóstolo Paulo volta da primeira viagem, e vai começar a sua segunda viagem. No capítulo 15, ele vai ter então uma reunião lá em Jerusalém, no concílio, porque até então a igreja de Jerusalém não estava fazendo missão. Quem começou a fazer essa missão aos gentios, ao povo estrangeiro, foi a igreja de Antioquia, que tinha enviado Paulo e Barnabé. E aí depois de uma viagem longa, de mais ou menos 2 anos quase, eles voltam, e aí a igreja central chamou eles lá para uma convenção, porque a mensagem estava alcançando muitos lugares. Tem algumas direções que a gente precisa alinhar desta mensagem. O apóstolo Paulo vem junto com Barnabé para conversar com eles, mas tem uma coisa, meus irmãos, muitas pessoas acham que esse trabalho de missão de Paulo, e esse trabalho que ele estava lá fazendo, era algo que ele recebeu de Deus, ele se capacitou rapidamente e já foi, e saiu. Não, sabe quanto tempo já tinha passado, desde aquela conversão, do capítulo 9 de Atos,
até o capítulo 15, quando ele volta lá pelo versículo 22 a falar com eles, tinham se passado pelo menos 17 anos. 3 anos ele ficou aprendendo de Deus, antes de começar a voltar para Antioquia. Depois ele ficou em Antioquia quase 10 a 12 anos, e aí que ele começou a missão. Ele vai escrever lá no capítulo 2 do livro de Gálatas, ele disse: olha, quando eu voltei lá para falar com eles em Jerusalém, já tinham se passado mais 14 anos depois dos primeiros 3 que eu tinha passado no deserto da Arábia. O apóstolo Paulo, no versículo 22 do capítulo 15, olha o que é interessante, este texto, Atos, vamos ver se há, Atos 15, eu vou estar lendo na versão NVT, olha só que interessante, ele vai dizer assim: olha, nós somos parceiros, nós nos envolvemos nessa obra, eu estou fazendo tudo isso, a igreja de Jerusalém vai se envolver mais, mas tem uma coisa, tudo o que acontece, é Deus que toma a frente. O versículo 22, olha o que a igreja diz: os apóstolos, os presbíteros e todas as igrejas em Jerusalém, escolheram representantes e enviaram a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Eles tomaram uma decisão todos juntos, então todos eles em parceria, tomaram essa decisão de enviar pessoas para estar junto, lá em Antioquia, junto com Paulo, Barnabé, outras pessoas que depois a gente vai mencionar no próximo tópico, eram os líderes da igreja. Mas olha o que diz o versículo 28. Mas na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor a vocês nenhum peso maior do que esses requisitos que vocês precisam se abster de alimentos oferecidos a ídolos e tal, algumas coisas que a igreja nova deveria se envolver. Mas ele disse assim: ó, a nossa decisão não é nossa, não é que nós montamos a nossa convenção e nós estamos achando que agora a obra é nossa. Ele disse assim: não, nós somos cooperadores na obra de Deus, mas é Ele que toma a frente em tudo. É o Espírito Santo que tomou esse trabalho e que deu esta decisão do que nós deveríamos fazer, sabe? Não somos nós que estamos dizendo: olha, vocês aqui do Mato Grosso têm uma tradição diferente da tradição lá do povo oriental, então vocês devem fazer assim, assim, assim. Não. Ele disse: olha, é aquilo que Deus mandou para vocês. O texto é o 28. Ele disse: olha, o Espírito Santo, tocado ao nosso coração, nos impôs este encargo. O Espírito Santo nos envolveu nesta obra. O que Jesus Cristo disse: olha, eu vou ao Pai, vou clamar, Ele vai enviar outro Consolador que vai estar com vocês, mas é este Espírito da verdade que vai levar vocês ao trabalho. E a nossa lição vai dizer assim: ó, este trabalho de plantar igreja é um trabalho duplo, mas na verdade Deus que nos capacita, quando nós entendemos que somos servos e estamos apenas plantando. Como eu falei no começo, a semente é de Deus. Eu escolhi essa imagem, uma imagem simplesinha. Estamos fazendo o trabalho como cooperadores de Deus nesta lavoura, neste plantio. O mundo pertence a Ele, a terra é dele, todos aqueles que nela pertencem pertencem a Ele, e nós precisamos fazer o quê? Entender que este ministério, Deus nos convocou para estarmos junto com Ele, é o ministério de plantar igreja, e que o nosso trabalho é lançar a semente. Mas eu não sei o que vai acontecer. O seu trabalho é lançar a semente. Quem vai convencer, quem vai fazer a semente se apegar no coração da pessoa é o Espírito Santo. Agora nós podemos fazer algo, nós podemos arar a terra, nós podemos tirar algumas pedrinhas que pode estar atrapalhando, nós podemos tirar alguns espinhos, mas é o Espírito Santo de Deus, junto desta parceria, que vai fazer o quê? A germinação. A revista vai dizer assim, ó, Paulo nos diz no ensino que fica bem claro: o trabalho da igreja é plantar, é semear, mas quem vai fazer germinar é Deus, porque é só Deus que tem o poder de fazer germinar. Sabe aquele texto que diz lá em Eclesiastes: lança a semente, lança para a direita, lança para a esquerda, mas não deixe de lançar, porque você não sabe qual é que vai germinar, se essa, se aquela, ou se até
ambas. Você não sabe, ele diz assim, ó, assim como você nem sabe como que o osso é formado no ventre da mulher, como que forma, mas é Deus que forma a criança lá no ventre, e é Deus que vai fazendo essa formação. Por quê? Deus poderia muito bem, a Bíblia diz, fazer de alguma maneira com que a voz dele fosse ouvido audivelmente, e todas as pessoas ouvissem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, aceite ele, porque senão você vai passar a eternidade longe de Deus. Mas não, Deus escolheu o método da loucura de Deus, escolher aqueles que não são, aqueles que não podem, e nos deu esse trabalho que a Bíblia diz que os anjos desejariam, anunciar a revelação de Deus, mas ele escolheu eu, você, pessoas que antes estavam na mesma posição daqueles pecadores, agora salvos pela graça de Deus, para ser aqueles que vão levar a mensagem. E aí ele diz: olha, essa parte é de vocês, eu não vou fazer. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender: é uma gloriosa obrigação, é uma parceria, mas há uma grande responsabilidade, porque se a obra não está sendo feita, é culpa minha, é culpa sua, porque foi nos dada esta obrigação. E tem uma coisa, por isso que a Bíblia diz que Deus disse assim, ó: aquilo que cabe ao homem, o homem vai fazer. O que o homem pode fazer, Deus não faz. Muitas vezes tem muitas coisas que nós estamos esperando para que haja salvação na nossa família, para que haja cura, para que haja tantas coisas. Lembra de que Eliseu falou para aquela mulher que tinha credores que viriam buscar os filhos? Ele disse: olha, vai e pede vaso emprestado. Pedir vaso é para você. Quanto você conseguir, eu não sei o tamanho da sua dívida, quem sabe é você. Quanto mais vaso você conseguir, maior vai ser o milagre, porque para Deus não há impossível. Se você conseguir mais, maior vai ser o milagre. O que nós podemos fazer, Deus está dizendo, você tem que fazer. Agora tem uma coisa: o impossível pode deixar com Ele, germinar, fazer o fruto nascer, fazer a palavra entrar no coração, vai ser de Deus. E aqui nós vemos o quê? A importância de nos prepararmos. Meus irmãos, muitas vezes a gente recebeu uma mensagem, estamos na igreja, e nós não entendemos aqui a importância de participarmos de uma IBD como essa, ou de estarmos em casa assistindo, que é o quê? Estamos entendendo a importância de nos posicionarmos e buscarmos maior conhecimento. Está surgindo aí um comércio, temos aí, pastor Mário abriu um comérciozinho, outro comércio, e aí o que mais tem são vários comércios. Todo mundo está querendo ganhar campo. O que o pastor ou outro que é dono do outro comércio vai dizer? Eu quero saber qual é a melhor maneira de eu alcançar mais clientes. É usar as mídias, é fazer propaganda na rádio. O que precisa fazer? Melhorar a fachada da minha loja? Tudo que é para crescimento, que eu sei que eu preciso fazer, eu vou atrás. E assim é na obra de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos melhorar, precisamos aprender, precisamos crescer, buscar conhecimento. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Agora, uma vez que eu me capacito, pode ser uma pedrinha e uma funda, e um monte de soldado com espada, com armadura, com as ferramentas que parecem ser as próprias, mas estão com medo, porque não tomam iniciativa. Mas com uma pedrinha e uma funda, que eu me preparei, que eu treinei, na mão de Deus é o suficiente para enfrentar um gigante. Aí eu preciso fazer a minha parte, sabe? Tem uma pregação muito antiga do Spurgeon, muito conhecida, que ele fala sobre as 5 pedrinhas que Davi pegou. As pedrinhas, na verdade, Spurgeon fala, é como a mensagem do Evangelho. O nosso trabalho é pegar essas pedras e usar a nossa ferramenta e lançar. Não foi Davi que fez com que aquela pedra derrubasse o gigante. A Bíblia diz que foi Deus quem usou Davi com aquela pedra. Sabe, parece algo frágil, e assim é a mensagem do Evangelho. Muita gente diz, é tão simples falar de Jesus, mas são as pedrinhas do ribeiro que nós pegamos e nós viemos aqui na igreja. Você ouve a mensagem, você ouve um testemunho, você vai pegando essas pedrinhas e você vai levando, você vai lançando, você vai plantando. Como cooperador nessa obra, nós vamos nos envolvendo e o nome de Deus vai ser glorificado. Isto é o que o apóstolo Paulo entendeu, e isto é o que ele fala por todas as suas cartas, a importância de nós nos envolver. Uma igreja missionária, ao contrário
de Jerusalém, como eu falei. Jerusalém, ela ficou fixada lá naquele local. Jesus Cristo disse que era para eles irem, eles não foram. Deus usou o próprio Saulo, um perseguidor, para que eles começassem a fugir, e aí pelas cidades, fugindo com medo de ser preso, e aonde eles iam anunciando, e a igreja começou a crescer. Foi a Samaria, junto com Filipe e outras pessoas, foi a Judéia, mas eles ficaram ainda em Jerusalém, Samaria e Judéia. Eles esqueceram da última parte, pastor, até os confins da terra. Sabe, passou-se pelo menos 15 a 16 anos, desde o início da igreja, e os confins da terra não tinham sido alcançados. E isso, o pastor está dizendo assim, ó, que Jesus não disse que é para ir aqui, ali e lá. Deus disse assim, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria. A importância de irmos fazermos esse trabalho. Talvez você diz, mas eu nunca vou conseguir a janela 1040, eu nunca vou conseguir. Meus irmãos, nós talvez nunca alcançaremos geograficamente aqueles lugares aonde a mensagem de Deus não chegou, mas as nossas orações não são presas. Isso, nós devemos... Isso, a igreja de Roma, a princípio, não foi um missionário que foi lá. A mensagem chegou, muitos talvez vieram a Jerusalém, mas nós podemos fazer a nossa parte através do quê? Orar pela mensagem, orar por aquele que vão e nos envolver, colocar a mão no nosso bolso, tirar daquilo que recebemos, que é do próprio Deus. A Bíblia diz que Ele nos deu, Ele nos envolveu. Tem tantas juntas missionárias, entender essa parte o quê? De envolver. Mas sabe o que mais me chama a atenção na igreja de Antioquia? Que Antioquia era uma igreja especial, e a Bíblia diz que ela se tornou uma igreja missionária grande, mas olha só, era uma igreja liderada pelo Espírito Santo que se tornou missionária, mas algo diferente do que acontece muitas vezes hoje em dia. Deus colocou uma chama no coração do nosso pastor. Nosso pastor Edivaldo, ele quer até o final do ano 2025 fundar pelo menos mais 150 igrejas nos ribeirinhos do Mato Grosso, Amazonas e tal, e nós precisamos enviar pessoas. Muitas vezes o que vem no coração das pessoas, sabe aquele obreiro que está dando trabalho aqui na sede? Vamos enviar ele lá para o interior para ele fazer um trabalho lá, porque sabe, de repente lá ele vai se tornar um bom missionário, um bom pastor. Muitas vezes a gente quer dar um trabalho difícil, para ele mostrar trabalho, para ele fazer alguma coisa. A igreja de Antioquia foi diferente. Punir, isso. Mas olha só, a igreja de Antioquia, a Bíblia diz que dentro dela existia profetas e mestres. Uma igreja que já estava crescendo, lá dentro tinha Saulo, tinha Barnabé, tinha alguns outros nomes que ela menciona aqui, que é Simeão, Lúcio, né? Então, várias outras pessoas que estavam envolvidas ali juntamente com Saulo. E a Bíblia diz que era uma igreja que ensinava, era uma igreja que crescia, e tem uma coisa, era uma igreja que jejuava e que orava. É uma coisa que tem tido pouco ultimamente, é jejum e oração com propósito. A Bíblia não disse assim, ó, se tu jejuar, faça isso, faça aquilo. Jejum não é opcional. Jesus disse assim, ó, quando tu jejuar, não faz como os fariseus. Ele não estava dizendo que se nós jejuar, ele estava dizendo, quando tu jejuar, você precisa jejuar. Você precisa sim sentir essa parte. É algo, parece que é simples, porque o jejum não é apenas se abster de comida, é fazer este processo, porque se abster de comida, a parte do jejum é um sacrifício, sabe? É você fazer uma dedicação especial. Então a igreja, ela precisa fazer alguns sacrifícios, e esse sacrifício não simplesmente por fazer, para Deus, um jejum com propósito. Nós vamos jejuar para deixarmos de que a carne, de que os nossos desejos nos vençam, e que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. E uma vez que nós nos aproximamos mais de Deus, como uma igreja que jejua, uma igreja que ora, uma igreja que se prepara, o Espírito Santo toma a frente. E uma vez que eu estou me jejuando, que eu estou me consagrando mais ao Senhor, olha, eu estou me consagrando, me separando e entregando a Ele. Ele toma a direção, e quando Ele toma a direção, é Ele que vai guiar. E aí a Bíblia diz que é o quê? O Espírito Santo deu a direção para a igreja
separar quem? Paulo e Barnabé, 2 dos 5 líderes da igreja. Quando foi para enviar, o Espírito Santo não escolheu quem era a pessoa que dava trabalho na igreja. O Espírito Santo escolheu as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais aptas a fazer o trabalho. Sabe? Nós precisamos entender a importância de nos preparar. Enviar, a igreja tem que dar a bênção, mas a igreja tem que estar pronta para apoiar a chamada de Deus na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que impondo as mãos, ao colocar as mãos, está dizendo: nós estamos apoiando vocês, nós vamos ficar orando, nós vamos estar na retaguarda, nós vamos ajudar vocês, a igreja vai estar do seu lado. É algo importante. Nós estamos enviando os nossos melhores que nós temos na igreja para alcançar estas pessoas. E Paulo, este mestre que já estava ali em Antioquia mais ou menos 14 anos, a Bíblia vai dizer que ele sai juntamente com Barnabé e ele vai começar a ir pelas cidades. E aí vem o nosso próximo slide, que é a primeira viagem, né? A primeira viagem missionária, aonde ele sai. E a revista vai dizer, ele vai passando por Chipre. Lá na primeira cidade ele já tem um embate com um mago, um mágico na cidade, um confronto, começa a ter alguns problemas com esse encantador. O procônsul ouve falar de Cristo, e ele vai indo pelas cidades, e ele vai fazendo esta viagem. Mas olha só, desde o princípio, eram muitos desafios, mas o Espírito Santo preparava os corações. Sabe, aquele que foi um desafio, que era esse mago que se levantou contra eles. Pode deixar ali no próximo slide, o próximo slide. Naquele começo da viagem, teve esse trabalho. E aí, a Bíblia diz que logo após, ao Senhor usar a vida de Saulo e a vida de Barnabé, aquilo serviu de testemunho. E a cidade começou a se abrir para ouvir a mensagem. Teve, digamos assim, perseguição? Teve perseguição. Nunca vai deixar de ter perseguição. Porque Jesus disse assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando por meu nome vocês serem perseguidos, porque vocês vão ter um grande galardão. Hoje em dia nós não gostamos, muitas vezes temos até aí algumas brigas nas mídias e tudo mais, por causa do nome de Deus que está sendo blasfemado. Mas a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo, ele sempre vai se levantar contra a mensagem de Deus. Mas a Bíblia diz que o povo daquela época, eles tinham prazer de ser perseguido por amor de Deus, porque eles sabiam da mensagem a qual eles estavam levando. E hoje em dia muitas vezes tem pessoas que estão se abatendo, deixando as mídias e em tantas redes nacionais de notícia a confrontar o nome, mas nós estamos nos acanhando. Não, nós devemos nos posicionar, defender, porque quem vai nos defender, quem vai nos ajudar é o próprio Senhor Jesus. E ele disse que isso aconteceria, mas nós seríamos bem-aventurados, porque teria um grande galardão de sofrer. E o apóstolo Paulo soube o que é fazer esta viagem, esta mensagem de levar. Foi com dificuldade? Foi, mas a Bíblia diz que em todo lugar o Espírito Santo ia preparando, e a igreja ia aumentando. Muitas pessoas iam se convertendo. Ele ia deixando uma família salva aqui, outra família salva ali. Na segunda, terceira cidade que ele foi, ele ia na sinagoga. A princípio eles tinham uma dificuldade, quando eles ouviam falar do Messias que sofreu. Nosso Messias morreu, foi crucificado, e eles não aceitavam aquela mensagem. Mas o apóstolo Paulo falava que ele ressuscitou no terceiro dia, e ele subiu ao Pai, prometeu voltar, e ele vai estar conosco. A Bíblia diz que muitas pessoas ouviam, e até dos líderes falavam: volta sábado que vem para falar mais. Muitas vezes nós achamos que se nós falarmos, nós vamos ser bloqueados. Mas a palavra que a gente lança, o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. A viagem missionária de Paulo começou pequena. Ele achou que não tinha feito grande trabalho, mas quando ele volta a segunda vez, ele está vendo que a igreja está crescendo. O Espírito Santo foi trabalhando, preparando os corações. Chegou uma das cidades que a Bíblia diz que no próximo sábado, quando ele voltou para falar, a sinagoga estava cheia. As pessoas queriam ouvir,
queriam saber desta verdade, deste Jesus. A Bíblia diz que ao mesmo tempo muitas pessoas se alegravam, criam no Espírito Santo, e até mesmo dos sacerdotes e líderes, daqueles que eram contra, começaram a aceitar a mensagem, e o Evangelho então começa a se espalhar. Muitas vezes aquelas pessoas que nós achamos que vão ser as mais difíceis, elas podem ser difíceis ao nosso ponto de vista, mas uma vez que aquela pessoa tem um confronto com a verdade da palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai ser o maior defensor da verdade. Ele vai querer levar esta verdade para sua família, e era isto que o apóstolo Paulo entendia, era um desafio. Palavras que muitos rejeitavam, outros zombavam, mas o Espírito Santo operava, e a Bíblia diz que a cada lugar Deus dava o crescimento. E aí, depois de 14 anos, ele vai fazer a sua segunda viagem. Pode passar o próximo slide. Na segunda viagem, Paulo queria visitar já as igrejas plantadas. Ele queria voltar, mas o Espírito Santo mudou o rumo, deu uma nova visão. Para começar, nessa primeira viagem, a Bíblia vai dizer que eles levaram também João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que na verdade o nome dele era José, da Consolação, chamaram ele de Barnabé, o filho da Consolação. Ele foi junto com eles, mas no meio do caminho, Marcos não estava preparado para aquelas dificuldades que eles enfrentaram, de ser apedrejado, de ser confrontado, e a Bíblia diz que com medo ele voltou, mas ele era alguém bom para a obra. Na segunda viagem, eles iriam visitar todos aqueles lugares e fazer uma grande obra, e aí Barnabé disse: vamos levar o nosso sobrinho, nós temos uma grande obra. E a Bíblia diz que Paulo disse: não, ele já me abandonou a primeira vez, não quero. E a Bíblia diz que na reunião que eles tiveram lá no concílio, capítulo 15, a Bíblia diz que os discípulos de Jerusalém já tinham enviado uma outra pessoa para ajudar eles, uma pessoa conhecida como Silas, que era um grande servo de Deus, um grande discípulo de Jesus. E aí Paulo disse: olha, então vamos fazer assim, eu vou ir com Silas, Barnabé vai com João Marcos. Não temos registrado aqui no livro de Atos o que aconteceu, mas o livro de Atos diz que Barnabé, pegando João Marcos, saiu e foram visitar as igrejas. A obra do Senhor foi crescendo ainda muito mais, porque Paulo foi por um lugar, Barnabé foi por outro, Paulo foi junto com Silas, e depois de passar por essas primeiras cidades, passar por Derbe e Listra, como já mencionou aqui o nosso irmão Isaías, ele toma mais um jovem para ajudar, que foi Timóteo, que seria útil. Passou por aquele processo da circuncisão e tudo mais, mas ele começa a fazer esse trabalho, e aí de repente, a Bíblia diz que Paulo era o líder, ele estava à frente. Ele disse assim: olha, eu acho que é bom nós seguirmos por aqui, mas note que o trabalho sempre na direção do Espírito Santo, é ele que toma a frente. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu e disse: não é por aqui. Durante a noite ele teve uma visão, e aí os irmãos conhecem a história, uma visão de um servo da Macedônia que diz: atravesse a Macedônia e venha nos ajudar. E a Bíblia diz então que saindo no outro dia, o Espírito Santo impediu que eles fossem por aqui, mas disse: tome essa direção. E aí a igreja começou a entrar pela região conhecida até hoje como a Europa, não mais apenas pela Ásia, foi chegando pela cidade de Filipos. Lá se converte Lídia, que era uma pessoa de influência, leva Paulo e Silas para sua casa, começa ali os primeiros cultos, vai indo por Corinto, vai indo por Éfeso, chega até em Atenas, a capital da Grécia da época, aquela grande cidade. E esta segunda obra, sob a direção do Espírito Santo, é o que? É uma nova visão, um novo tempo. Por isso a importância de estarmos ouvindo a direção do Espírito Santo. Paulo, ele atravessa a Macedônia e ele vai passar por essas grandes cidades, e a Bíblia vai dizer que na cidade de Tessalônica, na cidade de Bereia, Paulo encontra pessoas que já tinham ouvido falar deles, a ponto de ele dizer assim: olha, já chegou na nossa cidade aqueles que estão alvoroçando o mundo, e estão chegando aqui na nossa cidade. E a Bíblia diz que muitas pessoas iam ouvir a palavra que ele ensinava, mas tem uma coisa, Paulo falava, e a Bíblia diz que eles confirmavam
na Bíblia, nos livros que eles tinham do Antigo Testamento, e tudo o que Paulo falava era o que estava escrito. Então era a própria palavra de Deus que os ia convencendo, não era apenas as palavras de Paulo. E a Bíblia vai dizer que algumas dessas cidades, Paulo precisou ficar até 18 meses na cidade de Corinto, 2 anos na cidade de Éfeso, ensinando, porque Éfeso era uma cidade muito importante, muito influente, mas muito envolvida com a mitologia e tantas rituais que estavam entrando dentro da igreja, que o apóstolo Paulo precisou ensinar àquela igreja. Mas nesta viagem ele estava totalmente na dependência do Espírito Santo. Enquanto antes ele passava rapidamente em algumas cidades e ele começava comunidades e dava sequência, nessa o Espírito Santo deu a ele o entendimento de ficar e montar uma base maior. E aqui nos dá uma direção do que está lá em Provérbios 3, dos 5 a 6, assim: olha, não te estribes no teu próprio entendimento, não tente fazer as coisas do seu caminho, mas olha, espera no Senhor. Ele vai dar a direção certa, e quando Ele der a direção certa, Ele vai confirmar o teu caminho, Ele vai confirmar os teus passos, Ele vai fazer as coisas do jeito certo. O trabalho da obra de Deus, ele é muito importante, precisamos tomar essa atitude, mas precisamos sempre ter a direção do Espírito Santo. Talvez não seja da maneira que nós esperamos, talvez não seja da maneira que você espere, talvez você acha que vai ser apenas na sinagoga. Paulo começou indo nas sinagogas, mas de repente Deus começou a dar instrução para ele: olha, não precisa você ir mais à sinagoga onde vai estar as pessoas, você pode montar uma escola. E a Bíblia diz que ele montou uma escola na cidade de Éfeso, separada, e iam centenas e centenas de pessoas. E nessa cidade de Éfeso ele alcançou um grande número de pessoas e se tornou a igreja mais forte, mais conhecida da época do primeiro século da igreja cristã, a ponto de nós termos lá como pastor Timóteo, Paulo, João, o apóstolo. Ele foi pastor desta igreja, e o Senhor deu uma carta para João escrever para eles lá no Apocalipse. Era uma igreja firme, era uma igreja que começou muito bem, mas que ao longo da caminhada acabou esfriando o primeiro amor. E Deus disse: volta às primeiras obras e volta a praticar, que eu tenho grandes coisas para fazer através de você. E isso muitas vezes é necessário. Nós entendemos que nós recebemos a mensagem, mas nós vamos esfriando ao longo do caminho, e aí a importância de nós nos voltarmos. Vamos concluir falando o último ponto, que é o quê? Que é pode passar o próximo slide? Isso. As características de alguém que entende a importância de ser um plantador de igreja. Nós precisamos entender que devemos estar motivado com um chamado. Deus chamou a todos, muitos foram chamados. A Bíblia diz assim, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esta é uma tradução que mais comum deste texto. Eu gosto de uma versão, me esqueci agora qual que é a versão. A versão diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhem obedecer esse chamado. Nem todos entendem a importância de dar ouvidos ou entender esta chama que arde de si. Olha só, dentro da palavra chamado tem a palavra chama. Chamado tem a envolver com aquela ardência que tem dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é como um fogo, ele entra dentro do nosso ser e ele vai nos dando esta consciência de que nós fazemos parte deste chamado. E eu coloquei aqui em vermelho, bem grande para os irmãos verem, Deus não só chamou no passado, Ele continua chamando hoje, Ele continua nos envolvendo, dizendo que olha, nós precisamos fazer parte desta obra. Essa obra é muito grande e nós precisamos entender que tem um começo, tem que ter um elemento que motiva. Paulo foi aquele confronto que Deus teve com ele no caminho de Damasco. Eu não sei qual que é o seu. Tem um livro que é considerado o maior best-seller do mundo cristão, talvez hoje em dia já foi superado, mas foi escrito em 1600, você talvez até já leu. Que livro esse pastor está pensando em falar? Chegou a um ponto, em uma época, quando a
imprensa começou a produzir muito. Este livro vendeu mais que a Bíblia. É o livro O Peregrino. Este livro conta a história do cristão. É o cristão que, uma vez que teve um encontro com a palavra, ele queria fazer uma jornada para chegar no local de salvação. E durante essa jornada, ele encontrava pessoas e todo mundo ele queria: vem comigo, não pare no meio do caminho, sabe? E tinha muitas pessoas que desistiam e paravam. E o peregrino conta a história de uma pessoa que foi impactado com aquela chama e nada o fez parar. Escrito por John Bunyan. Este livro mostra, é um clássico. Você encontra aí em linguagem antiga, linguagem mais nova. Se você não leu, compre este livro. Ele mostra a importância de nós entendermos o quê? Que quando Deus acende a chama, nós não olhamos para as dificuldades, porque essa chama, ela nos dá coragem para enfrentarmos os desafios, porque os desafios também servem para nos moldar, para nos preparar ao longo da jornada. Por quê? O segundo ponto desse último tópico, pode passar o próximo slide. Existe no meio do caminho, pode passar o próximo slide aí, Marcelo. Existe no meio do caminho um deserto da vida. Sabe, a Bíblia até ela usa muito essa expressão, né, que no meio do deserto da vida a gente está caminhando. O deserto é um termo de preparação. Até Jesus, antes de começar o seu ministério terreno, digamos, abundante, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Deserto é conhecido como um lugar quente, um lugar que não tem vida, um lugar que não tem água, né? É onde a gente é forjado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra. A revista fala, e os irmãos já ouviram falar muito sobre essa palavra, que no deserto Deus forja o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para também falar ao nosso coração. Mas o que é forjar? Você não sabe o que é uma forja? Uma forja é aquele como se fosse um forno que eles preparam para aquecer rapidamente o metal, para que ele tenha mais resistência. Sabe quando a pessoa está fazendo uma faca? Hoje em dia está na moda, e tem uns programas aí no History Channel, né? A pessoa assiste lá, uns produtores de faca, de navalha, e os caras desenham cada uma navalha tão bonita, mas não adianta ser bonita. Depois daquela faca está toda produzida, eles vão colocar ela dentro da forja. Para quê? Para que ela possa endurecer mais, para que ela possa ter mais resistência. Ela é colocada no fogo, e aí é soprado com uma tocha, está forjando, está forçando para fora dela as impurezas, para que ela fique mais perfeita. Mas tem mais, está gerando dentro desse metal resistência. As forjas foram maior divulgadas e criadas na época da Revolução Industrial. Os fornos, porque antigamente as coisas não duravam, as ferramentas duravam pouco. E então, para que as ferramentas duram muito, eles inventaram esta forja que dá resistência. Depois eles pegam, os irmãos já notaram, olha só que interessante essa comparação que eu vou fazer. Os irmãos que já assistiram aí essas forjas, esses programas do History Channel, depois que ele coloca dentro do forno, pastor, ele tira do forno e coloca dentro do azeite, dentro do óleo. Além de passar pelo fogo, a gente precisa do azeite, a gente precisa da graça de Deus, esta unção. Olha, eu estou resistente, eu aprendi, Deus tirou muitas coisas que estavam atrapalhando a minha vida para que eu seja esse plantador de igreja, mas eu não vou conseguir se tornar resistente sem o óleo, sem a graça de Deus na minha vida. A nossa revista vai dizer assim, ó, muitas vezes Deus está trabalhando no nosso coração e Ele está moldando o quê? O nosso temperamento, aquilo que não se alinha com o que Deus tem para nós. Ele está mudando o nosso caráter, a nossa personalidade, para o quê? Para que nós podemos ser usados melhor, para que as oportunidades se apresentam, nós podemos ter resistência, para que como uma ferramenta, podemos ser manuseados da maneira correta. Nós somos instrumentos na mão de Deus, o Senhor quer nos usar, e a própria palavra de Deus, ela é comparada a uma espada como um fogo que corta para lá, corta para cá. Ela corta quando a gente lança a palavra, mas ela corta para cá também. A palavra de Deus precisa cortar em mim. É muito fácil eu falar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer, mas a palavra de Deus precisa cortar algumas coisas na minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, o que eu faço, eu aprendi da palavra de Deus, e ele me levou ao deserto.
O apóstolo Paulo disse que ele ficou no deserto da Arábia 3 anos, a princípio, para que Deus tirasse muitas do judaísmo da vida dele, muita coisa que ele precisava, para que ele pudesse depois o quê? Levar a mensagem segundo a verdade do Evangelho. O último tópico que a gente tem é a característica de um plantador de igreja. Pode passar o último slide, Marcelo? Marcelo, o próximo slide diz assim, olha só, a igreja, ela não é segundo o que eu penso, a igreja não é segundo o que a Assembleia de Deus pensa, a igreja não é segundo o pastor A, pastor B, não, a verdadeira igreja é segundo as Escrituras. É Deus que nos dá a direção, uma comunidade que seja visível, que reflete a missão de um Deus reconciliador. Eu comecei falando que o propósito de Deus é salvação. O propósito de Deus é reconciliar, e Ele quer reconciliar todos os povos, e nós somos chamados o quê? De seus representantes, seus embaixadores, e então nós precisamos o quê? Refletir. A igreja é feita de pessoas que estão sendo moldadas, estão sendo aparelhadas, e o apóstolo Paulo diz o quê? Para que possamos refletir, como que por um espelho, a imagem de quem? De Deus. As pessoas têm que olhar para mim e não têm que me ver. As pessoas têm que ver o quê? Jesus em mim. Quando eu começar a me parecer mais com Jesus, eu estou começando a me alinhar com o que Deus quer para mim. No entanto, que a Bíblia vai dizer que lá na cidade de Antioquia, que foi a cidade da onde saiu Paulo, da onde saiu Barnabé, foi o primeiro lugar, depois de uns 15 anos que Jesus já tinha fundado a igreja, que os discípulos eram aqueles que seguiam Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha, essas pessoas estão parecendo com aquele Cristo, com aquele Jesus que apareceu lá na Galileia e que estava anunciando a mensagem, sabe? E aí, Jesus Cristo, ele já nos disse como que nós devemos fazer para nos alinhar com o que Ele tem para nós. Ele disse, olha, como purificará o mancebo o seu caminho? Analisando segundo a palavra. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um espelho. Eu falei que ela é uma bússola, ela nos dá um norte. Nós precisamos deixar que ela nos oriente. A palavra de Deus, ela nos diz como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E a igreja, eu já falei, ela não é apenas um templo. A igreja, o nosso pastor Edivaldo, ele gosta de dizer que a nossa igreja, ela é um local conhecido como um hospital, um lugar onde trabalha na vida das pessoas. A igreja, ela precisa ser conforme o que a Escritura de Deus nos diz, um lugar onde existe uma mensagem que confronta o pecado, mas que está pronto para abraçá-lo com amor e dizer que aqui existe um Deus de misericórdia, aonde através de um batismo, através de um exercício do Espírito Santo, através dos dons espirituais, Ele vai nos mudando e Ele vai nos envolvendo para que esta obra continue, para que esta obra não pare. E aí a revista vai dizer assim, ó, uma igreja que está envolvida no plantio de outras igrejas, porque a igreja que gera igreja, a ovelha que gera ovelha, ele diz, é uma igreja que está firmada na pregação fiel da palavra de Deus, sob a autoridade de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, esta palavra, ela é fiel, ela é digna de confiança, ela é inspirada por Deus, ela tem um sopro de Deus, e ela serve para corrigir, para redarguir, para inspirar, para instruir e para te dirigir na justiça daquilo que Deus tem para você, e ela até serve para preservar a sua vida, para te direcionar e para poder alcançar um maior número de pessoas. Ele diz então, os ministros devem ser fiéis à palavra, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, ensinar a importância de servir a um Deus trino. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é um erro que muitas pessoas têm. Não, é Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Note que Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Não, são um Deus que age em 3 pessoas, mas são um só. A gente precisa ensinar esta verdade do evangelho, deste Deus que está no nosso meio, que deixou ensinamentos simples e concisos, necessários, como o ensino da Santa Ceia, o ensino do batismo,
o ensino do arrependimento, da justificação. São ensinos que nós aprendemos na EBD, são ensinos que a gente aprende no culto de ensino e que vai nos levar a nos voltarmos para Ele e estarmos preparados. Preparado para quê? Porque Ele disse que Ele vai voltar, e só vai ter o encontro com Ele quem estiver preparado, quem estiver alinhado, quem estiver lavando as suas vestes, quem estiver trabalhando. Ele disse: olha, ai daquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, eu não vou ter prazer nele. Ai daquele que escondeu o seu talento na terra. Não, o Senhor espera que nós sejamos pessoas que estejam envolvidas. Cada um tem o seu ritmo, talvez o seu ritmo não seja tão rápido quanto o meu, quanto o do pastor Jânio, quanto o do A, do B, mas nós precisamos estar trabalhando, precisamos estar envolvidos, entendendo o que diz a revista, nunca perdendo de vista que nós plantamos, mas Deus é quem vai dar o crescimento, é Deus quem vai aprovar, mas que nós não podemos deixar de plantar, não podemos parar, não podemos deixar de lançar a semente, porque a semente é poderosa, a semente é que vai gerar o fruto. E eu concluo, já passando do meu tempo, o último slide dizendo que é a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem também plantadoras de igreja. Igreja não é o prédio, igreja são pessoas que entenderam esta salvação e agora fazem parte desse chamado e estão prontos para levar esta mensagem. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar atentos. E aí, algo que é lindo, que nós vemos na vida de Paulo: nada do que eu penso que pode ser um impedimento para Deus me usar é impedimento, porque olha a vida de Paulo, de perseguidor, de alguém que era contrário a tudo o que as pessoas pensavam que poderia ser possível, veio se tornar um dos maiores missionários, o grande apóstolo dos gentios. Sabe, Deus pode te usar. Eu gostaria já de aproveitar essa oportunidade de convidar você. Hoje à noite, no primeiro culto, nós vamos estar ministrando sobre este tema. Será que Deus pode me usar? O que pode impedir para que Deus me use? Na verdade, já gostaria de adiantar para você, a Bíblia diz que não há nada em nós que possa impedir, a não ser a nossa disponibilidade. Se nós nos disponibilizarmos, o Senhor está pronto para nos usar, para se tornar pessoas que se envolvam nesta obra de plantação de igrejas, porque o Senhor está voltando, e Ele quer que nós ajudamos a alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. A partir das próximas lições, a gente vai estar estudando alguns temas muito importantes, não deixe de vir. Nós vamos estar falando, olha só, sobre a importância do discipulado, a importância do zelo pela doutrina cristã, a importância de termos esta esperança, de aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo, e tudo isso nós aprendemos com a vida de Paulo de uma maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.